convidar os irmãos a abrir as Bíblias, as suas Bíblias que estão de posse, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do versículo 6 ao 15. Hoje nós estaremos pregando ou dentro da palavra, demonstrando o poder da oração na vida da igreja. Amém, Senhor. Irmãos, não é por acaso que o próprio Senhor Jesus disse: vigiai e orai. A vigilância ela tem que ser constante, a oração mais ainda. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 6 em diante. Diz assim, em reverência à palavra do Senhor, convidamos os irmãos a se colocar de pés. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te responderá. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedi-lo. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, ou cair, em outra versão, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vossa. Se, porém, não perdoares os homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Seu Deus, nós bendizemos ao teu nome, Senhor. apresentando, Senhor, o louvor, a nossa dedicação de glorificação a Ti, diante do Teu altar, Senhor. Ó Deus, continua conosco no decorrer deste culto. Ó Senhor, por misericórdia, queremos ouvir a Tua voz. Ó Deus, fala conosco, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Sentar, irmãos. Meus irmãos, é interessante para nós que esta oração, ela foi descrita pelo Senhor Jesus. Nós vemos que na Bíblia as orações eram feitas direcionadas ao Pai. E Jesus, ele nos ensina, porque em cada momento da sua palavra, a oração ela tem um sentido, um fundamento, uma base e uma necessidade. Quando Moisés ele tira o povo do Egito e vem andando pelo deserto, e chega num determinado momento, Faraó está atrás dele, os seus exércitos, e o Mar Vermelho. Aí nós vemos que Deus, se ele tinha dado o livramento do Egito, o que estava à frente, o que estava atrás, não seria nada diante de Deus. E diz a palavra que Moisés clama ao Senhor, e a resposta do Senhor a Moisés é: por que clamas a mim? Dizem ao povo de Israel que marche. É interessante que nós não podemos duvidar do Deus a que nós servimos. Nós não podemos temer o inimigo
tanto no corpo físico, que é o inimigo, o mal que nos sobrevém, como também as intempéries do dia a dia. Às vezes nós saímos para trabalhar e tem gente que usa uma expressão que diz assim, eu não sei se vou e se volto. Mas, meus irmãos, a palavra ela nos garante a vitória em Jesus Cristo. Porque Ele diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Mas, Senhor, qual seria a oração perfeita para que nós alcancemos a Deus? Portanto, orai vós dessa forma: Pai nosso que estás nos céus. Meus irmãos, nós colocamos as nossas vidas diante de um Pai Criador, que gerou todas as coisas, diante de tanta dificuldade para nós que vemos essas criações. Mas do nada Deus criou todas as coisas. E nós temos a mania de colocar as coisas que foram criadas à frente do Senhor, Deus que criou todas as coisas. Porque nós imaginamos, se o sol parar, se a lua não aparecer, a palavra de Deus diz que, mesmo não sendo nós fiéis, Deus continua sendo fiel. O interessante é que, no livro de Josué, Josué começou uma batalha. E essa batalha era contra um povo muito numeroso e poderoso. E esse povo, ele tinha o hábito de lutar à noite. E ele vencia as suas vitórias quando anoitecia. O interessante, meus irmãos, é que a palavra diz que Josué sabia que se a noite viesse, Israel perderia. Mas a vontade de Deus era livrar quem? O seu povo. Interessante é que já era tarde, estávamos no meio-dia e o povo de Israel estava prevalecendo. Mas quando viu uma nuvem cobrir o sol, o inimigo tentava prevalecer. Diz a palavra lá em Josué capítulo 10, 12 assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: o sol detém-se em Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Jaion. Era onde o sol nascia e onde a lua nascia. E Josué estende a mão, e ali naquele momento o sol para em Gibeão e a lua para em Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até, verso 13, e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro de Jassar? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Então, meus irmãos, o poder da oração expressado por Josué foi um momento em que Deus se levantou para livrar o seu povo, porque tinha que haver livramento, porque Deus escolheu Israel, e Ele prometeu levar o seu povo até a frente. Meus irmãos, nós como servos fomos chamados pelo Senhor. Glória a Deus. Se Ele nos chamou, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos guardar, Ele vai nos livrar. A sua mão está estendida sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos familiares. E Deus tem dado a vitória ao seu povo. Amém. Seja qual for a dificuldade, Ele vai nos dar vitória. Quase um dia inteiro. Verso 14: e não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, atendendo o Senhor assim a voz de um homem, pois o Senhor peleja por Israel. É difícil acreditar que nós, meros homens,
criaturas de Deus. Mas quando Deus lá no Éden ele vai, cria todas as coisas, diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja luminares. E disse Deus, haja um luminar maior para governar o dia, um luminar menor para governar a noite. Mas o detalhe primordial é quando Deus vai criar o homem. A palavra que Deus usou, o termo que Deus, a expressão, a ação que Deus usou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O texto bíblico diz assim: atendeu o Senhor à voz de um homem. Meus irmãos, nós não temos merecimento algum. Nós somos os necessitados. Nós somos aqueles que levantamos a nossa súplica a Deus e Deus tem correspondido por misericórdia. Lamentações de Jeremias, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Grande e fiel o Senhor. Meus irmãos, estava no templo servindo ao rei Astés. E ali, interessante é que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jovens para a Babilônia. Disseram que não ia se alimentar com os manjares do rei. E oraram. E disse a palavra que eles venceram. Amém. Eles oravam 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém. E diz a palavra que Daniel entrou na cova dos leões. E os leões, Deus fechou a boca do leão. Glória a Deus. Diz a palavra que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram para a fornalha de fogo, a mais ardente que existiu. O rei mandou aquecê-la 7 vezes. Tanto que os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego lá dentro foram consumidos ao fogo. Essa palavra. E nós estamos diante da presença de um Deus que é vivo e poderoso. E as suas misericórdias para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Meus irmãos, Neemias era um copeiro que o semblante dele se transforma diante do rei. O rei pergunta: o que houve? Que esse semblante não é tristeza de aparência, mas é de coração. Ele diz: olha, a minha cidade, eu necessito de materiais, de provimentos. E o rei vai, toma as cartas e vai até Jerusalém. Faz conforme está no teu coração, o que Deus colocou em seu coração. E diz a palavra do Senhor que 52 dias, o que já se arrastava por longos anos, a dificuldade, a fome, o desprezo por Israel, pelos príncipes da casa de Israel, estava jogado lá. Mas Neemias, um copeiro, estava em terra estranha, foi levantado pelo Senhor, orou ao Senhor, e o Senhor deu toda a providência e provisão para que ele fosse lá e em 52 dias restaurasse os muros. Meus irmãos, independente da luta, estamos vivendo o princípio das dores. Muitos podem achar que ainda vai chegar o princípio das dores, mas, meus irmãos, estamos vendo famílias sendo dizimadas. Essa semana o pastor pediu oração por uma família que morreu a mãe de um servo, a esposa, a filha estava entubada, ele já estava em desespero. São muitas as vítimas do Covid. Mesmo com esse abalo mundial, tem pessoas que acham que está tudo bem. Mesmo com toda essa dificuldade gerada pelo mundo, tem pessoas que entendem que é isso mesmo, que isso tem que acontecer, que isso vai acontecer mesmo. Mas, irmãos,
são os sinais da volta do Senhor Jesus, o princípio das dores. Jesus vai voltar para buscar uma igreja que aqui no mundo foi fiel. E qual é a fidelidade da igreja? É vir à igreja todos os dias? Sadraque, Mesaque e Daniel e Abednego estavam em terra estranha, mas eles não se contaminaram com o que esse mundo tem para oferecer. Eles não se deixaram levar pelas belezas e por tudo que a Babilônia tinha para oferecer. Babilônia era o centro do mundo, era o domínio do mundo, porque foi permitido por Deus. Irmãos, nós temos uma necessidade espiritual a alimentar a nossa alma através da palavra de Deus. E nós, nessa noite, estamos colocando diante de cada um de nós que a oração do justo, ela pode muito seus efeitos. A igreja, ela tem vida na oração, e Deus, ela tem recebido a sua oração. Mas, meu irmão, como vamos orar para alcançar o coração de Deus? Irmãos, não sabemos. Às vezes nós oramos tão simplesmente. O ladrão da cruz estava ali, Senhor, nós merecemos uma morte porque pecamos, eram homens incrédulos, homens ímpios, mas o Senhor não merece. Mas, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E a resposta de Jesus foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, não existe fundamento bíblico para oração. Existe sim uma alma quebrantada, uma alma sincera diante de Deus, colocando a sua vida e pedindo: Senhor, salva o meu lar, Senhor, toma meus filhos em tuas mãos, amém. Toma a minha vida em tuas mãos. Amém, Senhor. A palavra de Deus relata que Jó tinha muitas benéficas, era rico, tinha 10 filhos, tinha tudo, e o inimigo vai diante de Deus e diz: ó, viste o teu servo Jó? Ele é assim porque deste tudo a ele. Imagine vocês, irmãos, que diante dessa acusação, Deus disse assim: olha, vai, toca em tudo que ele tem, mas não toque na vida do meu servo Jó. E o inimigo foi lá, deu sobre seus gados, seus bens, acabou com tudo, matou seus 10 filhos, tocou na saúde de Jó, e a palavra da mulher de Jó foi: ainda retente a vossa fé, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó disse para ela: mulher, como uma louca tu falas, aceitaste o bem de Deus com favor, com graça, mas o mal não queres tu aceitar. Eu nu saí do ventre da minha mãe, é nu que tornarei para lá. E Jó chega um determinado momento que seus amigos o acusam: olha, foi você que pecou. E a palavra de Deus diz que não existiu homem como Jó. E, meus irmãos, a palavra diz que Jó chega em um determinado momento. Foram 42 capítulos do livro de Jó, do início até o 41º capítulo, sofrimento e tristeza na vida de Jó, lutas, perdas e afrontas que ele tinha todos os dias, de noite. E chega no capítulo 42, verso 1 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor. De tantas as orações que Jó fez, de tantas súplicas que não foram atendidas, de tantas as vezes que Jó questionou a Deus, ele se volta para Deus e diz assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que saber que o Senhor Deus é aquele que dá a vida, tira. O Senhor Deus está à frente de todas as coisas, Ele conhece o que precisamos. Foi o que foi dito aqui no livro de Mateus. Antes mesmo que a gente peça, o Senhor Ele já conhece a nossa necessidade. Verdade, glória a Deus. Ele sabe a nossa súplica. E Jó confessa diante de todo mundo, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos, pensamentos, teu propósito pode ser impedido.
Senhor, Ele tem ouvido a nossa oração. Só Ele tem resposta para as nossas necessidades. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando Jó coloca essa oração, a palavra de Deus diz que em seu estado, a tristeza, as suas feridas, a sua pele se torna como a pele de uma criança, de um bebê. Ele ganha 10 filhos e Deus o recompensa em dobro. Amém. Deus lhe dá a recompensa em dobro, porque a oração de Jó em todo o tempo era de sofrimento, súplica, necessidade, mas em um determinado momento Jó glorifica a Deus dizendo: ó Senhor, pensei eu que tudo podes, só o Senhor pode todas as coisas. Verdade. Aquilo que nós queremos, às vezes que achamos que é bom para nós, não é aquilo que Deus quer para nós. Às vezes nós temos projetado o nosso caminho, nós dizemos: olha, vou crescer, vou estudar, vou me formar, vou arranjar um bom emprego, vou fazer de tudo que eu acho que é bem, que é certo, depois eu vou casar, ter uma família, filhos. E para Deus, o projeto de Deus é outro para a sua vida. É ser um pregador, é ser um homem, uma mulher de oração, é ser um servo no louvor. E Deus, no seu projeto, Ele direciona todas as coisas, porque o homem ele tenta ir pelo seu caminho, mas o caminho do Senhor é reto. Oh, aleluia. Puro. Exaltado seja teu nome, Senhor. O interessante é que Deus ele faz um chamado a Jeremias. É o chamado que o Senhor nos faz nessa noite. O Senhor tem um chamado para cada um de nós nessa noite, Glória a Deus. seja ele qual for. E em determinado momento ele chama Jeremias e diz: Jeremias. E o interessante, meus irmãos, é que às vezes nós estamos e pensamos que estamos só, que Deus não tem olhado para nós. Mas olha o que Deus fala para Jeremias: antes que eu me formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. E aí Jeremias diz ao Senhor: então disse eu ao Senhor: eis que não sei falar, porque sou uma criança, um menino. Mas o Senhor respondeu e disse: não digas eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou na minha boca, e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te diante deles neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Amém. Meus irmãos, o poder da oração é esse. Quando nós estamos orando: Senhor Deus, salva fulano, salva ciclano, Senhor Deus, guarda fulano, guarda ciclano, e o Senhor ele responde a oração dos seus servos. O Senhor vai em socorro de nossos entes queridos, familiares. Meus irmãos, a palavra do Senhor ela é pura, ela é santa, e o Senhor Ele não nos rejeita, Ele não rejeita a nossa oração. Amém, Senhor. Aleluia. Temos que não houve oração como a de Josué e muitos outros na Bíblia, mas Jesus também orou por você, orou por cada um de nós. Amém. E Jesus diz assim, João 17:13: mas agora vou para ti, isto falo no mundo, isto falo enquanto estou no mundo. Jesus estava se preparando para a sua morte de cruz, para ser preso. Mas ele, antes de ir, ele faz uma oração por cada um de nós, tanto aqueles que estavam com ele, seus discípulos, a igreja, como nós que vivíamos neste momento, neste século. E o interessante é que Jesus não sabia, nós não tínhamos sido nem criados, mas ele já nos conhecia. E ele já profetizou uma bênção para as nossas vidas. Mas agora vou para ti, isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes dei a
tua palavra. E o mundo os odiou, porque não somos do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno, que os livre do mal, em outra versão. E meus irmãos, ele diz assim: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como eu te enviei ao mundo, também eu os enviarei ao mundo, Senhor. Assim como tu enviaste a Jesus ao mundo, também Jesus nos enviou ao mundo. Olha, por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade, na tua palavra. E rogo, não somente por estes, pelos seus discípulos, pela sua igreja, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Amém, Senhor. Aleluia. Jesus orou por mim e por você. E a oração de Jesus, ela foi determinante para que nós estivéssemos reunidos na sua presença. Amém. Para que nós pudéssemos ser alcançados. Aqueles que vão crer em mim pela minha palavra, pela sua palavra. E nós cremos porque não vemos Jesus, mas cremos que Jesus um dia morreu ali na cruz. Amém. Morreu para nos salvar, para nos perdoar os pecados. Amém. E eu digo, irmãos, que a oração de cada servo que foi colocado aqui, dos nossos patriarcas, como a oração de Jesus, serviu para formar uma igreja forte e edificada na rocha, edificada em Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus. Receba. Glória! Deus do céu, teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, um detalhe que Senhor. nós deixamos de mencionar, que antes da vinda de Jesus havia um véu extenso, pesado e grosso, que impedia-nos de nós entrarmos no Santo dos Santos. Só que entrava era uma vez por ano o sacerdote. E o sacerdote entrava, e se tivesse alguém que tivesse deixado algum pecado lá fora, ele era fulminado lá dentro. E veio Jesus, morreu ali na cruz. E diz a palavra que quando Jesus derramou o seu sangue e deu o brado, Pai, tudo está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo. Amém. Aleluia. E todos nós tivemos acesso ao Pai em oração. E podemos entrar na presença do Pai todos os dias, todos os momentos. Porque basta você ter uma necessidade, entra na presença do Pai em oração. Porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Glórias, aleluias a nosso Deus. Louvado, exaltado seja teu nome, Aleluia. Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Graças rendemos a ti, Senhor. Senhor Deus, nós oramos a Ti pelo privilégio de podermos entrar no Santo dos Santos. Te pedindo, Senhor, que tu possa estar recebendo o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti, Senhor. Senhor, continua conosco, Senhor. Seja as Suas mãos estendidas sobre nós, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Recebe este período diante do Teu altar, Pai, as nossas vidas. Ó Deus, leva em paz aqueles que vão para os seus lares, cobertos, Senhor, nas Tuas mãos. Ó Deus, recebe este período. Oramos a Ti, em o nome do Senhor Jesus.